Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 11, intitulada Principais Fenômenos e Tratados Ambientais, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 66. Vamos nessa então? Então pessoal, como vocês sabem, a temática ambiental ela é muito atual, principalmente nessas últimas décadas, onde o planeta começa a demonstrar uma situação de problema ambiental, muito provocado pela forma predatória como o homem age na natureza a fim de garantir o lucro. É uma busca exacerbada pelo lucro, por acúmulo, e termina se agredindo a natureza, de modo que a natureza começa a não responder de forma satisfatória, ou seja, os recursos naturais começam a ficar escassos. Já há uma preocupação com a qualidade do ar, com a qualidade da água, dos solos. Então o planeta caminha seriamente para uma situação caótica, caso não seja feito, não se faça algo urgente. Por isso, eu acredito que vocês tenham acompanhado, semana passada, houve um tratado ambiental, houve uma reunião online entre os principais líderes mundiais, onde eles assumiram um compromisso público de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os países da União Europeia, por exemplo, afirmaram um compromisso de reduzir em até 55% a emissão de gases poluentes até 2030 e querem zerar a emissão de gases poluentes até a metade desse século, portanto até 2050. Vamos esperar para ver. Por enquanto, o que nosso livro didático nos reserva são, primeiro, os fenômenos ambientais. E o grande fenômeno ambiental atual é o aquecimento global, também conhecido como efeito estufa. É muito simples. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre, mas na hora de parte deles retornar para o espaço, a camada de poluentes que cerca a Terra retém esses gases, esses raios, e esses raios se espalham pelo planeta. A Terra fica parecendo uma estufa, com o calor acumulado que não consegue voltar para a superfície porque os gases poluentes impedem. Isso está provocando o que a gente chama de efeito estufa. A Terra está superaquecida, ou aquecimento global. Está aumentando o nível geral de temperaturas do planeta. E o que nós podemos observar como consequência disso? O derretimento das geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. Com esse derretimento das geleiras, essa água das geleiras corre para os oceanos e mares, está aumentando o nível dos oceanos e mares. Aumentou muito o número de furacões provocado pelo aquecimento global. Alguns ambientes estão sofrendo com queimadas naturais, morte de animais, habitats modificados, tudo isso sendo provocado pelo aquecimento global. Eu não sei se vocês percebem, mas a cada ano a gente tem uma sensação de que a temperatura do planeta está ficando mais quente. Isso não é uma sensação, isso é uma realidade. Existe, além do aquecimento global, que é um fenômeno mundial, alguns fenômenos locais muito observados em cidades com grande processo industrial e com grande número de veículos trafegando pelas ruas. Fenômenos locais como chuva ácida. São chuvas carregadas de ácido. Esse ácido ele é gerado pela queima de gases poluentes, né? Se queima principalmente o carvão mineral, se lança os gases na atmosfera, esses gases se tornam ácido nítrico e ácido sulfúrico. E eles voltam para a superfície da Terra junto com a chuva ácida. A chuva ácida provoca uma série de mudanças naquelas cidades atingidas, como a acidez do solo, a acidez de água parada. Ocorre também a corrosão de monumentos públicos, estátuas em praças começam a perder suas formas pela incidência da chuva ácida, e na população provoca problemas de pele e problemas respiratórios. Um outro fenômeno local, observado nas grandes cidades industrializadas, é a ilha de calor. São cidades onde o centro ele é mais quente do que as áreas afastadas. Por que o centro é mais quente? Pela quantidade de veículos que ficam lançando gases quentes, pela ausência de áreas verdes, porque não tem sombra, não tem árvores nos centros das cidades, das grandes cidades, pela quantidade de edifícios que impede a livre circulação das correntes de ar e, obviamente, pela grande quantidade de pavimentação asfáltica. O asfalto ele retém calor. Então o centro da cidade é uma ilha de calor, é uma área mais quente do que as outras áreas da cidade, por toda essa série de motivos. Existe um outro fenômeno local que é a inversão térmica. São cidades que amanhecem frias, cobertas de nuvens chuvosas e em pouco tempo abafa, esquenta. Houve uma inversão térmica, ou seja, inversão é mudança térmica de temperatura. São cidades que amanhecem frias e em poucas horas do dia começam a aquecer pelo lançamento de gases quentes na atmosfera provocado pelo fluxo de veículos e pelas fábricas. E por tratar-se de tratados ambientais, por tratarmos das grandes conferências, eu gostaria de citar 4 para vocês.
a primeira conferência ambiental importante, que foi em Estocolmo em 1972, lá na capital da Suécia. Foi a primeira reunião que estiveram presentes os principais líderes mundiais para tratar da temática ambiental. Foi a primeira mobilização ambiental da história da humanidade. Outro evento importante foi aqui no Brasil, em 1992, a Rio 92, ou Eco 92. Nessa conferência, desenvolveu-se a ideia de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que é progredir sem agredir o meio ambiente, preservando as suas condições naturais. Na Rio 92 foram estabelecidos dois documentos, a Carta da Terra e a Agenda 21, como forma dos países cumprirem essas ideias de sustentabilidade e preservarem mais os recursos naturais do planeta. O terceiro grande evento ambiental que você tem que conhecer foi o Protocolo ou Conferência de Kyoto, na cidade de Kyoto, no Japão, em 1997. Lá, todos os países reunidos se comprometeram a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera na ordem de 5,2%. E o último grande tratado ambiental foi a COP21, a Conferência de Paris em 2015. Nessa conferência que os grandes líderes mundiais estiveram, houve um comprometimento da prática da sustentabilidade e da redução de emissão de gases poluentes na atmosfera. Os países se comprometeram a zerar os índices de poluição atmosférica até o fim desse século, portanto, até 2100. Vamos aguardar os próximos capítulos dessas novelas e vamos observar essa novela ambiental para saber realmente se os países irão cumprir essas metas de redução da emissão de gases poluentes, porque eles são os grandes geradores do aquecimento global, da chuva ácida, da inversão térmica e da ilha de calor. Forte abraço e até a próxima.